Estamos falando sobre ter responsabilidade aqui essa semana no programa. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelos seus compromissos, você assume seus erros, seus acertos. Você também celebra a vida, mas também para pensar, traz para a consciência. Consciência é um ambiente especial na nossa vida, para a gente trazer para a consciência e analisar as nossas atitudes. Antes a gente estava falando aqui que a gente não pode ser católico de carteirinha, sou cristão, amo Jesus, Jesus te amo, amém, amém, participo. Como diz Padre Ulisses, é tanta prática, né? Tantos exercícios, tarefas de compromissos ali, repetições, mas sem atitude. Então, do que vale? São João Crisóstomo já dizia, né? Do que vale os rituais, as palavras, se você não é caridoso e não enxerga que é preciso olhar para a vida e ter dignidade na vida humana. A vida humana, ela é necessária e precisa ter dignidade. As suas atitudes estão construindo uma justiça social diariamente? Você percebe que as suas atitudes, elas são justas? Você olha a vida com valor ou não? Você só pensa em você. É só você e o mundo que se vire, né? É importante a gente saber, gente, primeira coisa, né? O que é a vida humana? A vida humana, ela é sagrada. A partir do momento em que a gente olha para a vida humana e sabe que ela é sagrada, a gente quebra muitos paradigmas. A gente tira a vida humana daquele quadradinho, daquele preconceito que a gente tem sobre o outro. Tudo que a gente arruma aquele ser humano dentro daquela caixinha, assim, ó, essa caixinha ela se quebra, porque a gente precisa entender que somos criados imagem e semelhança de Deus. E saber que a validade da vida, ela é infinita. Essa vida sagrada que precisa ser olhada com dignidade, independente da sua condição social, do seu gênero, do seu sexo, da sua religião, das suas escolhas. A gente precisa aprender. E a gente entende que justiça social e dignidade humana muitas vezes só compete aos políticos, às grandes instituições, aos padres, à igreja lá, distante. Mas não, a justiça social começa dentro de casa. O olhar sobre a dignidade humana começa dentro de casa. Quando você ensina os seus filhos a respeitar o próximo, que tem diferença sim, que o seu filho precisa entender que tem diferenças e que ele não é o único nessa vida. Começa dentro de casa quando a gente sabe repartir o pão, quando a gente divide, quando a gente não desperdiça comida e olha para quem passa fome. E também aqueles, né, que quando chegam na idade mais avançada, quando você acolhe um idoso abandonado, a fome que é silenciosa, a pobreza que é extrema, a gente precisa agir. Então, é no seu pouquinho sim, quando você colabora no seu pouco, que você acha pouco, e de pouco em pouco a gente vai fazendo a diferença, o que precisa ser feito. Muitos de nós agimos, às vezes, muito só com intenções. De nada adianta só desejar a paz, mas ter só palavras de intolerância, olhar de intolerância sobre o outro. As pessoas, elas precisam ser vistas. Todas as vezes que a gente é indiferente com o outro, nós estamos sendo injustos, sim. Então, isso é para todo mundo. Quando a gente precisa agir de maneira justa com o próximo, um olhar digno sobre a vida, começa com as nossas atitudes. Não é sobre o outro, mas começa agindo com a gente mesmo. Esse outro, que é o próximo, que a gente precisa olhar, é a imagem e semelhança de Deus. Como você tem visto a vida? Como você tem ajudado a pobreza no mundo? Como você tem ajudado todas as condições péssimas que muita gente tem vivido? Ainda hoje, nós estamos em 2026, muita gente ainda sofre sem ter o mínimo, o básico para viver. Água, comida, moradia, educação. E tá aqui, ó, é hoje, não é amanhã, não. A gente precisa mudar as nossas atitudes hoje. O prato de comida tem que ser servido hoje. As políticas públicas, elas são construídas assim, ó, todos os dias. Vamos se movimentar, vamos agir, olhar a vida como esse ponto sagrado e para que a gente possa olhar com menos preconceito. E a justiça social começa aí, quando eu paro de olhar o outro como um problema, e sim como algo que precisa de ajuda, e começa por mim.
Vamos ler a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 23. Na palavra de Deus, aprender com carinho, com respeito e com o coração aberto, para que as mudanças comecem a ser feitas a partir de hoje. Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por aquele que o habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas desprezais os mandamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso é que é preciso praticar, sem deixar de lado aquilo. Não se pode falar de vida espiritual sem entender que esta vida espiritual está dentro de um contexto social. Nós não adoramos um Deus que vive nas nuvens. Nós adoramos um Deus que se fez humano e veio morar dentro de nós, veio habitar a vida. Por isso, quando refletimos, iluminados por este bonito texto do Evangelho de São Mateus, como está a nossa responsabilidade para com a vida. Não tem sentido nenhum dizer eu estou bem, eu estou ótimo, tudo na minha vida está perfeito, sendo que há muitas pessoas que vivem realidades de grande sofrimento. Eu não posso dizer que estou bem, que estou plenamente feliz, sabendo que existem pessoas que não têm o pão de cada dia, não têm uma casa digna para morar e nem são respeitadas no seu momento de dor por falta de um tratamento digno e humanizado. A fé nos compromete com a vida. Jesus, justamente no seu projeto missionário, trouxe aquilo que é o sonho de Deus e que deveria ser o nosso esforço diário. Eu vim para que todos tenham vida. A vida é o sonho, é o projeto de Deus. A vida nasce do coração de Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Desprezar a vida, ser indiferente ao ser humano que sofre, é ser indiferente ao próprio amor do Senhor. Por isso, quando lemos o texto sagrado, nós vamos perceber que na lógica da fé, misericórdia é a mesma coisa que justiça. A justiça é a misericórdia em Deus. E como a gente precisa deixar que o Evangelho volte a ser o nosso óculos para aprendermos a enxergar as realidades que precisam de uma fé testemunhal transformadora. É muito forte a palavra de Jesus quando ele diz: quando eu ofereço algo ao altar, não é só ao altar, mas a tudo aquilo que está sobre ele. Ou seja, quando eu quero oferecer a Deus a minha vida, a minha oração, a minha prece, eu estou oferecendo tudo aquilo que faz parte do mistério de Deus. E Deus é a vida, a essência da vida. E a gente esquece com tanta facilidade que Deus habita a vida do próximo, daquele que vem ao meu encontro diante do mistério da dor, de uma necessidade, de um sofrimento, de uma cruz pesada que carrega. Cristo que vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa, cuja vida interpela o meu amor, cuja vida interpela a minha presença, cuja vida interpela que eu seja uma luz de transformação. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Jesus não diz, você é a luz no céu, você é o sal nas nuvens. Você tem que ser sal e luz na terra, no chão concreto onde você pisa, na realidade histórica em que você está vivendo e cujo testemunho de fraternidade, a busca por justiça, precisa ser uma voz profética de transformação. O mundo não está bom. Há pessoas passando fome. Isso dói dentro da gente? Há pessoas que nessa época do inverno, do frio, não têm um abrigo para se proteger. Eu sinto isso. Às vezes está tudo tão bem comigo, estou com saúde, tenho o pão de cada dia, tenho uma cama quentinha para dormir. Mas quantos não têm? E o coração humano não pode estar tranquilo enquanto houver no mundo uma vida que sofre. Todo o sofrimento humano Jesus já abraçou na cruz. Eu não posso permitir que a crucifixão injusta continue na vida de tantos ainda presentes no meio de nós. E Jesus termina dizendo, de nada adianta oferecer o dízimo das hortaliças e do moinho se você não oferece o seu amor no compromisso com a vida. As mais belas orações, as mais bonitas preces, os mais lindos cantos de louvor não significam nada se o seu amor não atinge a vida concreta, se o teu coração não acolhe o ser humano e você não aprende a respeitá-lo, a cuidar dele e amá-lo como irmão e irmã. A nossa fé tem que ser uma fé transformadora.
A fé não é um sentimento de esperar aquilo que um dia virá. A fé é um jeito de viver nesta bonita responsabilidade com a vida do nosso semelhante. Se Jesus assumiu a minha vida por amor e se o amor dele permanece em mim, a vida do outro é a minha missão. E tudo isso que a gente pode mudar na nossa vida quando a gente vai olhar para a caridade cristã. Caridade cristã, ela não é um favor que a gente faz. Não é um favor, é um dever. É um dever e está em todas as situações. Aos jovens, principalmente, né? Em todas as idades, mas aos jovens que são discriminados, que são olhados, que não têm oportunidade. Dentro de casa, as pessoas que não são vistas, a concorrência, o poder, a busca pelo poder cada vez mais, os menos favorecidos, eles vão morrendo e desfalecendo cada vez mais. Veja bem, quantas pessoas podem estar numa situação muito melhor se todo mundo quisesse e estivesse numa posição igual. Esse poder que todo mundo busca não existe, né? Isso está dentro do ego de cada um. Mas que a gente possa pedir a Deus a graça de fazermos uma vida melhor e aprender comungar Jesus, mas agir com amor. Que não fique só na nossa vida, no nosso coração, mas que vá para as nossas práticas. No teu jeito de menina, no teu modo de sonhar, há uma luz que não se apaga, há um segredo em teu olhar, e me encanta a sua vida, o teu jeito de viver, que me pego assim, Maria, ao pensar no que seria não poder te conhecer. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus amigo, contemplando o teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubeste acreditar. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus amigo, contemplando o teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubeste acreditar. Vamos pedir a Deus a graça do Espírito Santo para a gente poder agir, para a gente poder sentir a dor que é a fome do outro, ter essa empatia no frio, na dor, na desigualdade, nas oportunidades que poderiam ser dadas. Que as nossas atitudes sejam de amor, que a gente assuma a nossa responsabilidade com a vida humana. Maria, em seu bonito canto profético, Magnífica, ela justamente fala disso, da vida que precisa ser cuidada a partir do momento em que a sociedade é transformada. Deus que derruba do trono os poderosos, aqueles que têm facilidade de pisar sobre os mais pequenos e exploram os mais fracos e eleva os humildes. Deus que sacia os que passam fome e que despede os ricos sem nada, aqueles que pensaram unicamente na sua despensa e não enxergaram as mesas vazias de seus irmãos e irmãs. Olhemos então para Nossa Senhora e peçamos que ela nos dê esta bonita graça de fazer da fé um testemunho bonito de transformação da realidade no mundo onde vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.